Continuando, então, a nossa aventura que iniciamos semana passada, continuar para ver aquilo que está registrado, o relatório dessa maratona que o povo de Israel enfrentou e o que isso hoje tem de importância para nós, como realmente tem. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de dar uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa possibilidade que nós temos de nos comunicar com o uso da tecnologia, mas sabemos que tu estás com cada um de nós, onde cada um se encontra nesse momento. E queremos louvar pelo teu grande amor que demonstraste por nós, nos mandando teu Filho querido para se sacrificar em nosso lugar. Obrigado por esse presente que nos deste. Obrigado e que, como tal, podemos andar também nos teus caminhos e também encontramos alguns desafios em nossa vida e, a exemplo do que nós lemos em tua palavra, temos muitos ensinamentos dela para que possamos aplicar em nossa vida hoje e que tenhamos a vida que te agrade. Ajude-nos, a Deus, também nesse estudo, que teu Espírito nos oriente, nos ensine, para que possamos, de fato, absorver as lições que tua palavra tem para nós. Agradecemos por isso desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vimos, alguma coisa que nós vimos na semana passada, que os desafios que nós temos em nosso mundo são vários, variáveis de pessoa para pessoa, país para país, e nós sabemos, olhando a palavra, nós vemos que lá no início o homem foi criado por Deus, recém-criado, e daqui a pouco já se achou no direito de querer ser igual a Deus, e aí surgem pessoas no decorrer dos tempos que inventam uma série de filosofias e coisas para negar a soberania desse Deus. Chega alguém a dizer que Deus está morto, mas nós sabemos que nosso Deus não está morto e continua vivo. Quem morre são os seus inimigos. E, em consequência do mundanismo que nós vemos ao nosso redor, em consequência do materialismo e outros ismos com os quais nós convivemos, nós vemos igrejas encolhendo em muitos lugares, pessoas perdendo o interesse pela palavra de Deus e pelos seus caminhos. Então, isso vem trazer alguma coisa muito difícil para cada um de nós. E isso é o que já estava sendo previsto lá, claro, não na época de Josué, mas o apóstolo Paulo escreveu sobre isso aí, né? E aí ele dá uma série de características do que seriam esses homens nos últimos dias: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, e ali vai. E se olharmos ao nosso redor, é o que nós vemos. Pior é se nós copiamos alguma coisa dessas pessoas e agirmos como eles, aí estaremos também nos afastando dos caminhos de Deus. E nós sabemos, de fato, que também isso aí é verdade, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, há poucos dias, nós tivemos mais um episódio desses aí que atrapalhou a vida de muitos crentes, o tal do Halloween, que ao meu ver, é uma manifestação clara disso que tenta nos atrapalhar e nos atrair para outros mundos. Mas nós sabemos que nosso Deus continua no comando. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E ele continua firme no seu posto. Ele é o Criador e ele sabe para que serve todas as coisas e cada detalhe é do conhecimento dele. E o plano dele está em vigor. E ele é que escolhe quem ele quer para realizar os planos.
Isso nós já vimos nas passagens que nós lemos no domingo passado, sobre, primeiramente, a escolha de Abraão, que lá pelas tantas ele se lembrou de Abraão, Abraão com 99 anos de idade, e Deus disse assim, ó, é a você que eu quero cuidar, eu vou cuidar da sua vida, você vai ser uma grande nação, eu vou adotar essa nação para mim. E depois passa Moisés, depois passa Josué, que nós estamos estudando aí. E esse seu plano continua até hoje. Nós temos a nossa missão também nesse plano a cumprir e nós queremos ver alguma coisa também disso. E, para tanto, nós temos o nosso manual de operações. E quando a gente compra um aparelho qualquer, está ali junto o manual e muitas vezes a gente faz ou tenta fazer aquele aparelho funcionar sem ler o tal do manual. E, às vezes, dá problema, a gente sabe disso. Então, para as nossas missões aqui, esse manual é muito importante. E o livro de Josué contém algumas instruções que realmente fazem diferença para nós. Então, o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis 17, ela está, em parte, registrado nesse livro aí. E cheio de cuidados e providências que o povo teve que tomar para aquela missão e que alguns deles cabem também para o nosso manual aqui. E vimos também a importância do preparo espiritual para as tarefas. Isso também ficou claro aí. E que nós vimos também que Josué era uma figura para Jesus. Josué levou para a terra prometida e Jesus nos leva para o lar eterno. E hoje nós, então, vemos um detalhe bem não inusual, eu diria, que aos nossos olhos mesmo, aquilo que Deus fez para cumprir uma etapa desse plano de entregar a terra prometida para Israel. Então, a primeira providência que ele determina aí é o reconhecimento do terreno. Então, o grande obstáculo para a terra, eles estavam diante do rio, teriam que atravessar o rio, mas aí começa aquela terra prometida, aí entre uma região de uma planície e em ambos os lados havia região de montanhas. A passagem seria nessa planície e ali na planície estava a grande Jericó, um tremendo obstáculo para conquistar aquele lugar lá. Então, essa era a primeira coisa. A cidade é uma das mais antigas, uma cidade pagã, fala-se em cidade que existia há 500 anos, com toda sorte de comportamentos e de procedimentos aí não muito recomendáveis para nós. E, como tal, era uma cidade fortificada, muros altos e muros largos, onde até podia andar com carroças por cima do muro tão largo esse muro. E por baixo, em alguns lugares, tinha compartimentos que usavam para moradia e outros fins. Então, esse era o obstáculo que tinha. Era um reino, claro, eles tinham um prefeito que, na verdade, o prefeito era chamado de rei. Então, a Bíblia fala em rei de Og, falou em rei dos heveus, rei de todos esses povos ali. O rei era o prefeito da cidade, e com uma série de poderes, inclusive com exército. Era considerado uma corte real, com todo o aparato que poderia ter. E, para chegar nesse lugar, agora o Josué envia agentes secretos para fazer um reconhecimento. Aliás, o que o Josué está fazendo aí? Ele viu o que Moisés tinha mandado fazer antes, lá. Escolha 10 homens para ir dar uma olhada. Ele sabia como fazer. No lugar desconhecido, temos que primeiro saber o que acontece. Então, ele enviou secretamente 2 espiões e disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. De novo,
Onde eles foram? Foram tentar olhar. Agora chegam 2 estranhos aí na cidade. E aí alguém já ficou antenado. Espera aí alguma coisa está errada, porque a fama de Israel já estava correndo há muito tempo aí. Fazia mais de 40 anos, ou em torno de 40 anos, que tinham saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e isso se espalhou. E era uma história muito conhecida. E agora, quando chegaram esses 2 aí na cidade de Jericó, aí nós temos lá no Josué 2, 2-7, alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Foi isso que foram falar para o rei. E o rei já mandou uma mensagem para Raabe: manda embora esses homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens. E respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás deles, talvez vocês os peguem. E aí o pessoal foi embora, ninguém foi olhar a casa dela. Então, uma coisa clássica, chegou estrangeiro aí, fatalmente o modo de vestir era um pouco diferente, tinha características diferentes e sabia que eram estrangeiros. E eles foram para onde? Lá na Raabe. Raabe, ela tinha lá um bordel. E o que acontecia naquelas cidades? Quem vinha de fora ia no bordel, que era também um local de hospedagem. E aí se encontravam viajantes de outros lugares, autoridades, militares, e ali, o que acontecia muito ali? Além da prostituição, que era um negócio, dá para dizer, a Raabe era, nos dias de hoje, diriam que ela era uma empresária, né? O pessoal gosta de falar isso aí. Tinha, então, um local de fonte de informações. Ali se podia saber tudo o que havia e o que não havia. Então, por isso que eles estavam naquele lugar. E aí vem os agentes, vem a segurança do rei. E a Raabe fala uma grande mentira. Puxa vida, uma mentira, a coisa errada. Só que, para ela, era o dia a dia. O que aquele povo pagão, com todos os seus costumes, inclusive com sacrifício de criança para os seus deuses, para eles é normal, né? E ela acabou fazendo o errado por motivo certo, porque ela foi impelida a fazer isso aí. A gente sabe por quem. Então, na sua vida promíscua que ela tinha em relação aos costumes do povo dela lá, era normalíssimo o que ela fazia. Tinha gente, eu nem sabia quem era, nem sei o que aconteceu, e nem sei para onde eles foram, já foram embora. Na verdade, não era bem assim. Então, o terraço, aqueles muros largos, lá se usava muito para secar as plantas. No caso, o que ela tinha ali eram os talos de linho. Não se podia, o linho principalmente, eu não sei detalhes sobre a transformação do linho para ele depois ficar essas fibras para fazer os tecidos, esse eu desconheço, mas os grãos normalmente eram colocados ao sol e depois se batia para sair o grão fora, recolhia os grãos. E isso, para não deixar no campo, se colocava também ali em cima no terraço da casa. E ela usou esse lugar para esconder esses 2 homens, debaixo dos talos, deixou esse pessoal ali escondido. E os mensageiros aí não revistaram. Quer dizer, que segurança é essa que vai lá? Sim, eles foram embora. Tá bem, tchau, estão indo. Mas provavelmente, eu imagino, Deus tenha posto no coração deles que vamos correr atrás, se eles já forem embora, a gente pega eles antes de atravessar o rio de novo. Por isso saíram. Mas a Raabe, então, ela fez um acordo com esses espiões. Então, antes de se deitarem, ela foi lá, e diz o versículo 9, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Quer dizer, aquela história não sabia quem era, e ela desconfiava quem era e sabia. É no versículo 10, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito,
E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os outros dois reis que eles aniquilaram? E aí, quando a gente soube disso, todo mundo desanimou. E aí, no versículo 12, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, minhas irmãs, tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Então, esse foi o pedido que ela fez. Livre-nos da morte. E aí vem a palavra, as nossas vidas pelas de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Então, o acordo estava sendo feito. E aí, de novo, Raabe sabia, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Quer dizer, um mar tremendo daqueles foi aberto para que o povo todo passasse. Como é que Deus não poderia dar uma passagem naquele riozinho que estava diante deles, separando eles? E o que fizeram com os outros reis? Então, secaram o Jordão, uma moleza diante do Mar Vermelho. E ela ouviu, ela foi, de alguma maneira, ela foi evangelizada. É o termo que o autor do livro que eu falei, que eu usei como base, ele usa esse termo. Ela foi evangelizada. O pessoal de fora que veio contou para ela o que Deus fez. E ela fez com o povo, né? Então, o povo fez, mas acima desse povo estava o Deus que estava levando esse povo. E ela ouviu o que esse Deus havia feito para Israel, e como tal, ela começou a ter fé nesse Deus de Israel, né? E então, ela diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é uma declaração que ela fez para os homens. Então, se pode ver, ela foi convertida. Então, ela usou uma mentira para salvar o povo. Deus escolheu ali daquele povo uma prostituta para salvar o seu povo. E aí, então, o relatório, os espiões deram a garantia para a mulher, as nossas vidas pelas de vocês. Se você não contar, nós o trataremos com bondade. Isso, de fato, foi para fechar agora o acordo com ela. Respondeu Raabe, seja como vocês disseram. E ela os despediu, eles partiram. E aí, depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. E ela tinha orientado os dois agentes ali. Vocês saem daqui, vocês vão para o lado de cá, para o outro lado, sobem um morro, ficam 3 dias, para que os homens que foram até o Rio Jordão, eles não vão achar ninguém, vão voltar, depois vocês têm caminho livre para ir. E aí, o relatório dos espiões, no versículo 23. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun, lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aí estava o resultado da missão deles. Acordo feito, palavra empenhada. Isso é um outro detalhe que vale para nossos dias hoje. Mas eu não disse bem assim, eu disse isso, mas eu queria, na verdade, dar um outro sentido. Não. Disse sim, sim, aquilo que a palavra nos diz. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso aí vem do maligno. Eles fizeram um acordo e, de fato, a palavra foi empenhada, e eles tomaram o cuidado, ficaram os 3 dias no esconderijo da montanha para depois voltarem. E aí o rio estava alto, né? A gente sabe que o rio estava alto. Mesmo assim, eles tiveram que voltar para esse rio para voltar para o lado deles lá. E um detalhe que os homens disseram assim, estaremos livres do juramento que você fez, ele falou para Raabe,
se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família. Então, o lado de lá também tinha uma missão, tinha uma parte nesse acordo. Cordão vermelho na janela. E esse cordão vermelho a toda hora se faz referência. É um sinal claro para nós também, o cordão vermelho, simbolizando o sangue que pingou da cruz para livrar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Esse é um símbolo que já vem lá de muito tempo antes. E o relatório deles assim foi assim tranquilo. Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados. Vamos seguir em frente. Então, o que nós podemos já colher só dessa parte agora? A graça de Deus na salvação dos pecadores continua também hoje. Nós sabemos que também hoje Deus transforma vidas de pessoas que tinham assim uma vida nada de imitar, nada imitavam. Né? A gente sabe que o pecado é capaz de transformar pessoas, fazer com que as pessoas tomem atitudes mais diversas e pratiquem os atos mais diversos, mas Deus consegue limpar isso aí, transformar. Então, assim, Raabe foi escolhida dentro de um povo pagão para servir a Deus. E depois tem mais alguns detalhes. A vida moral totalmente contrária aos preceitos divinos. Mas Deus pega essa pessoa para ajudar seu povo a entrar na terra prometida. Os planos de Deus incluíram ela. E ela simbolizava, assim, tudo o que o povo de Israel deveria destruir, em termos de procedimentos de comportamento humano. Deveria ser totalmente... E a Bíblia, no Antigo Testamento, fala claramente, fez isso aqui, digno de morte, e simplesmente elimina a pessoa para não incomodar mais. Isso é um detalhe muito importante. Mas a fé em Deus da Raabe foi a maior que muitos israelitas, inclusive. Tanta gente duvidou antes de chegar lá. Deus prometeu nos levar para a terra prometida, mas nós estamos aqui no deserto, estamos passando mal, queremos voltar. Quer dizer, não tinham a fé que Deus levaria ao destino que ele prometeu. E hoje, até entre cristãos, nós temos aqueles que duvidam, ou que, será que Deus é capaz de fazer isso aí mesmo, né? E foi o que Jesus disse na questão do centurião, que falou para ele, meu filho está doente ali em casa, mas diga alguma palavra, não precisa ir lá, porque ele vai ser curado. E aí Jesus diz, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, nem entre nós, às vezes, há fé como teve aquela mulher. E a providência de Deus na salvação de pecadores. Eu acredito que Raabe também faz parte daquele versículo de Efésios, né? Nós temos aquele Efésios 1:4, que diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu imagino que Raabe também foi escolhida antes da fundação do mundo para ser salva e para servir de instrumento de salvação para um povo. Então, os viajantes já tinham evangelizado Raabe sobre os acontecimentos de Israel. E aí nós vemos de novo o poder de Deus na transformação de pessoas. Isso que fala em Tiago, que o ato de Raabe foi um exemplo de boas obras. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então, o Novo Testamento confirma isso também. E mais um detalhe, a misericórdia de Deus para com os seus filhos. O cordão vermelho. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Também por Raabe, claro. Os acontecimentos são
temporalmente bem distantes, mas são válidos espiritualmente. E Raabe foi salva com toda a sua casa. O que deu, o homem, o dono do xadrez, um dia, quando os apóstolos foram libertos de noite, Senhor, o que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então, isso nós temos um exemplo já lá no Antigo Testamento de alguém que foi salvo com toda a sua casa. E também ela se tornou um dos ancestrais de Jesus. Isso é mais incrível ainda. Ela foi a mãe de Boaz. O Boaz, aquele que nós foram estudados aqui, inclusive na escola, na história de Ruth. Tá? Então, esse Boaz foi filho de Raabe. Então, só para ver. Então, a Raabe passou a fazer parte do povo de Deus e, muito mais que isso, ela entrou na relação da genealogia de Jesus. Hoje em dia, nós podemos ter obstáculos nos planos de evangelização, nos planos que nós temos, muitas fazer reuniões, não podemos fazer reuniões porque surgiu uma pandemia, surgem obstáculos de vários tipos e características, mas Deus ainda é e será o mesmo. E Ele nos concede poder para superar obstáculos. Nosso caso, para nós não podemos nos reunir presencialmente, talvez daqui a pouco sim, mas nós temos essa maneira aqui de nos encontrarmos e de conversarmos e de estarmos trocando experiências. Enfrentamos dificuldades no cotidiano, claro, principalmente nessa época. Quantas pessoas ficaram sem sustento por causa dessa pandemia? Perderam empregos e quantos ficaram enfermos, doentes, e quantos perderam familiares, insegurança, quer dizer, tudo isso a gente encontra, mas Deus ainda é e ainda será o mesmo, também para nos conceder a sua graça em todas as situações. Agora, a travessia. Então, vamos seguir as 5 etapas da travessia do rio. Ainda não, nós estamos do lado de cá ainda, do nosso Jordão. De manhã cedo, diz no capítulo 3, versículo 1, de manhã cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, eles foram para o último acampamento antes da travessia. Bom, agora, ponto final, agora vamos nos preparar para valer e vamos enfrentar esse obstáculo que hoje para nós é intransponível, mas vamos ver. Continua sendo também, além de físico, um obstáculo, um desafio espiritual para eles. E, na verdade, era um marco. Esse é o último passo daquele passado. Claro, passou o Mar Vermelho, que foi o primeiro marco da libertação da escravidão. E agora teve, assim, uma jornada de 40 anos, onde nós vimos os altos e baixos do povo, e agora estão próximos para, finalmente, chegar nessa terra prometida. Então, lugar de descanso está ali na frente. Nós ainda temos algo a fazer para podermos chegar nesse lar de descanso. Isso aqui também nos traz um paralelo para nós, em nossa vida. Nós tínhamos a vida passada de escravidão ao pecado, e aí atravessamos o Mar Vermelho quando fomos libertos, quando tomamos uma decisão ao lado de Cristo. Temos a nossa caminhada no deserto, ou no mundo, como queiramos dizer, e teremos depois a nossa terra prometida, o lar celeste. Então, quanta coisa acontece aqui, quanta coisa aconteceu ali com o povo de Israel no meio do deserto. A gente sabe de tudo que, se lermos o relatório ali, tanta coisa que aconteceu que não precisaria ter acontecido. E o que acontece conosco hoje? Em tanta coisa que às vezes
acontece que não precisaria acontecer. Mas aí nós temos um marco final depois. E aí os outros milagres que ainda vão acontecer para nós depois chegarmos à nossa terra prometida, à nossa Canaã celeste. E o que havia ali era em torno de 1 milhão de pessoas só para atravessar esse rio. Agora imagine o tamanho desse rio. Eu fico imaginando, hoje o Rio Jordão é um pouquinho mais largo que o Rio Gravataí, se dá para dizer isso aí, mais ou menos, quando está andando em condições normais. Eu não sei se antigamente ele era mais largo, é possível que sim, porque diz que até o grande Eufrates lá está baixando o nível, está diminuindo o curso d'água, então é possível. Mas, mesmo assim, ele estava transbordando por os dois lados, então, sei lá, que seja 200 metros de água para passar, 1 milhão de pessoas passar por isso, e nesse 1 milhão de pessoas não era só gente grande e forte, não, tinha mulheres, crianças, bebês e alguma coisa de rebanhos, inclusive, que ia junto. Não era moleza, era um desafio daqueles grandes. E essa travessia, para nós, é um símbolo da vitória que nos foi prometida por Jesus, aquilo que eu comentei há pouco. E aí, agora, as instruções para essa travessia não é de um jeito qualquer. Aí, Josué deu a ordem: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam. Só que mantenham a distância de cerca de 900 metros. A Bíblia fala nas versões antigas de 2.000 côvados, mais ou menos isso aí. Não se aproximem da arca, desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E aí Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E aí disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. E eles foram à frente do povo. A arca da aliança, para o povo de Israel, isso era o símbolo da presença constante de Deus e da aliança que ele fez com o seu povo. Quando eles estavam no deserto, Deus ia à frente do povo de dia com a nuvem e à noite com a coluna de fogo, para que soubessem onde ir. Agora, eles tinham de novo a arca da aliança para seguir. Sigam a arca, e aí vocês vão saber onde vão poder atravessar o rio. E a arca, o que tinha de especial? Então, desde logo, Deus deu as instruções exatas, como as dimensões exatas, com que madeira, com revestir, com que colocar as figuras sobre a tampa e, dentro dela, as tábuas da lei, aquilo que ele tinha dado para Moisés lá no Monte Sinai, estava ali dentro, como memorial. E um pote com maná. Imagine, o maná da rua lá, num dia para o outro, estragava. Ali tinha um pote com maná ali dentro. Aquele não estragava. E a vara de Arão, que era um símbolo da autoridade de Deus através do homem. Então, a arca representava a presença de Deus. E nesse episódio, Deus vai à frente para abrir caminho. Isso nós vemos também hoje. Deus vai à frente para abrir caminho. Sigam a arca, mantendo a distância certa. Deus é santo. Isso é um detalhe que, às vezes, a gente não leva tão a sério assim, que Deus é santo. E aí veio a ordem: santifiquem-se, porque esse povo que estava ali, os que tinham 20 anos para baixo, quando estavam ainda no outro lado, eles são os que saíram, são a sobra dos que saíram do Egito, que nasceram no deserto. Os outros todos tinham sido exterminados. E eles tinham visto idolatria mesmo dentro do povo de Israel, tinha visto revoltas, e aí o povo agora deveria voltar para Deus integralmente, porque tinha um evento ultra importante que o povo precisava saber que era Deus que estava no controle, e não era a força deles. E por isso, então, veio a ordem: santifiquem-se. Né? Então, de novo, que os pais que tinham vindo do Egito morreram.
Mas os filhos já tinham visto idolatria e deuses falsos. Aliás, as crianças veem o que acontece dentro de casa e guardam, e levam para a vida adulta. Isso vale para nós também, esse cuidado a tomar. O que eles veem dentro de casa que vão levar para a vida adulta depois. E outro fato, os sacerdotes estariam orientando a caravana para a travessia. Somente o sacerdote podia chegar perto da arca. O povo mantinha distância. Os sacerdotes eram os mediadores entre Deus e homem. Por isso, eles podiam chegar perto da arca. E hoje nós sabemos que Jesus Cristo assumiu como único mediador. Ninguém mais tem autoridade, poder para servir de elo entre Deus e os homens diretamente. Ele tem os agentes que levam aos pés de Jesus para que ele esteja intercedendo por nós lá. E o último, mais um detalhe aí, que Deus confirma a liderança de Josué. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então, dê as ordens para o povo. Quando eles chegarem perto do rio, eles vão parar. E aí, o substituto de Moisés agora estava entrando com plenas forças, com plenos poderes. E isso acontece também hoje, que Deus institui novos líderes para continuar na sua obra. Nosso tempo aqui sempre é limitado, então os líderes também se vão, mas Deus institui novos líderes para que esse plano dele seja mantido, seja cumprido, e para que se complete o número dos salvos. E aí a ordem de Jesus para o povo: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E aí no versículo, vejam, no versículo 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. E aí, quando os sacerdotes puserem os pés no Jordão, a corrente será represada e as águas formarão uma muralha. Os objetivos dessa ordem de José: povo sempre dependente de Deus, nômade, não tinha endereço fixo. Maioria nascida no deserto. E sim, estratégia militar, a única experiência que esse pessoal teve foi enfrentar dois reis lá, o Og e Seom, se não me engano, os dois reis, de antes, mas é só. E então, um povo inseguro, mas eles deveriam agora conquistar uma fortaleza para poder seguir adiante. Era um troço assim bem desafiador. E a travessia do Jordão poderia mostrar para eles a grandeza do poder de Deus. Então, a confiança que isso ia gerar no povo é algo assim de grande monta, muito importante para eles. E, novamente, a Arca da Aliança lhes mostraria que o Deus que fez a aliança com Abraão, Isaac e Jacó está cumprindo a sua parte. E isso ele cumpre também para nós. As promessas dele são válidas. E agora, então, o relato da travessia, que diz que o Jordão, no versículo 15, transborda em ambas as margens na época da colheita. Mas assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã. E aí as outras águas para baixo desciam até o mar de Arabá. E os sacerdotes que carregavam a arca, eles ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto Israel todo passava. Então, agora, aí surge aquela história. De fato, os sacerdotes chegaram, encostaram na água, parou. E essa água represou, os arqueólogos falam que essa cidade de Adã ficava em torno de 20 quilômetros acima de onde eles estavam atravessando. Imagina, lá deu aquele paredão d'água, uma represa de água segurando água. Isso é um milagre de Deus mesmo para acontecer. E fala-se em rio seco, até o Mar Morto, 8 quilômetros abaixo. 28 quilômetros de terra seca agora.
E aí os sacerdotes foram até o meio do rio, ficaram parados e o povo passou. Todo atravessou em terra seca. Eu sempre digo, eu acredito que a Bíblia diz que eles atravessaram em terra seca, é porque foi seca. Não é que ficou lama porque a água estava, né? Porque como é que eles iam atravessar com lama ali, com todo aquele pessoal? Para mim, terra seca é seca. E a travessia ocorreu em frente a Jericó. E o resultado dessa travessia, depois, a gente viu lá em capítulo 5, fala do que aconteceu com os reis, né? Os reis dos amorreus que habitavam a oeste do Jordão. Todos desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas, porque o Senhor tinha secado o Jordão diante deles. Então, os reis, as divindades que esses reis tinham ali, eram nada, não tinha poder nenhum para protegê-los, assim como já aconteceu lá com Elias, o profeta de Baal, também não tinha poder nenhum, esses aí também não tinham, e aí o pessoal se desesperou. E a observação, Deus é o mesmo, ainda hoje capaz de realizar os mesmos ou outros milagres. Mas ele faz esses milagres quando ele quiser e para honra e louvor do seu nome. Para nós, o maior milagre foi a ressurreição de Jesus, após pagar pelos nossos pecados, para nos garantir a vida eterna. E Deus mostra seu poder e mantém a sua promessa de nos conduzir ao lar celeste. Nos ajuda a superar percalços que enfrentamos. E aí tem outro milagre que está prometido, que ainda não aconteceu, que é o arrebatamento, que vai causar maior pavor ainda na humanidade do que causou aqueles povos a travessia do Jordão. Então, até hoje, na nossa devocional, hoje a gente leu de Mateus 24, onde fala justamente do dia que Jesus virá para buscar os seus. E as lições para hoje, seguir a Deus também nos momentos de aflição e dificuldade, não só quando está tudo bem, graças a Deus, ou até a gente nem se lembra de Deus quando está tudo bem. E aí quando aperta o sapato, ai, Deus me ajude. Né? Deus tem uma aliança conosco. E ele promete sua proteção, suas bênçãos, sua vida eterna em Jesus Cristo. Aí nós temos. E para nós os símbolos são o batismo, a ceia do Senhor, depois da vida consagrada, depois da nossa confirmação da fé em Cristo. Hoje a arca que nós temos é a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós, para nos orientar nessa caminhada. E aí, por isso, nós devemos esperar e buscar essa orientação de Deus. Qual é o melhor lugar para a gente atravessar esse Jordão que temos à nossa frente? O que eu vou fazer para que o nome de Deus seja glorificado? E por onde agora Deus quer me conduzir, diante da situação tal que se criou? Deus continua aí. E a necessidade de nos santificarmos como preparação para o agir poderoso de Deus. Isso é importante. Sem a ordem da santificação, o que Israel podia dizer? Nós, né? Nós que ganhamos, nós que somos cara, nós que ganhamos dessa turma aí. Né? Ou deuses pagãos ajudar. Não, mas seria Deus a pessoa máxima. E para que ele possa agir, nós não devemos colocar obstáculos, não devemos ter obstáculos dentro de nós para que ele possa agir em nossa vida. Temos que deixar a casa toda à disposição dele. Né? Precisamos decidir e agir. E aí, quando tem a oportunidade, Deus abre o rio, devemos avançar e atravessar. Aí tem o autor do livro, ele cita um caso de Ronald Reagan, que o ex-presidente americano, quando ele era bem jovenzinho, morando lá no interior, ele foi no sapateiro. Aliás, eu também lembro de sapateiros que a gente chegava lá e fabricava o sapato e as botas na hora. Aliás, o meu bisavô veio da Europa como sapateiro, e aí com a família de 7 filhos, foi lá para o interior de Santa Cruz do Sul. Quer dizer, foi procurar mercado lá? Não, lá era meio do mato, mas ele sobreviveu. Tanto é que tem os descendentes dele que estão por aí. Né? Mas no caso do Ronald Reagan, ele foi pedir
foi encomendar um par de sapato. Aí o homem lá tirou as medidas dele, tal e tal. Tá, você quer bico redondo ou bico quadrado? Eu não sei, não me lembro. Tá, volta daqui uma semana, me diga o que você quer. Aí uma semana depois, o Ronald voltou lá para o sapateiro. E daí? Não resolvi ainda. Então tá, então tu vai, daqui a 2 semanas pode voltar que o sapato está pronto. Aí quando ele chegou lá, o sapateiro fez um pé de cada, um bico quadrado, um bico redondo. Tá, o que vai fazer? Vai usar daquele jeito ou vai fazer mais um de cada agora, ao contrário, para completar 2 pares, né? Mas decisão, toma uma decisão, não fica com bico quadrado, bico redondo, né? Mesmo diante de circunstâncias adversas, devemos manter olhar para Deus. E aí, esse Deus é o mesmo Todo-Poderoso, Criador do Universo, que nos leva. E dispor-se a acertar a vida com Deus e seguir suas instruções. Nós temos ainda 10. Então, vamos lá. Aí, Josué manda pegar pedras, fazer um memorial. No versículo 2 do capítulo 4. Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local que forem passar a noite. Então, resumindo um pouco aqui. Ele deu a ordem, passem diante da arca do Senhor, seu Deus. Tá, aí agora de novo, um detalhe que a gente viu antes. Era para ficar 900 metros de distância. E agora eles é para pegar pedras de onde estavam os sacerdotes. Como é que casa isso? Eu até fiquei pensando, será que eles ficaram 900 metros abaixo para passar ou não? Não, vamos acreditar o que está na palavra. Eles primeiro tiveram que seguir a arca para saberem onde eles iam atravessar. Depois, provavelmente, podiam chegar perto. E tanto é que eles puderam pegar as pedras. E para que essas pedras? Aí diz o Josué para eles no versículo 6, elas servirão de sinal para vocês. E daí eles foram, pegaram as pedras, 12 caras, uma pedra tremenda em cima do ombro, agora vão levar para o acampamento. Levaram para o acampamento e não deixaram, diz no final do versículo 8. E aí os sacerdotes atravessam o rio. Ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. O povo todo tinha passado e agora Josué ordenou que eles saíssem. E aí, quando os sacerdotes que carregaram a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. De novo, a Bíblia não se engana. Ela falou aqui, o povo atravessou em terra seca. Eles estavam parados em terra seca. Agora eles saem do rio, quando encostam, põem os pés em terra seca. Era tudo seco. Mas vamos entender, até onde era o limite que a água escorria. Quando eles passaram desse limite, as águas do Jordão voltaram a cobrir as margens. Então, de repente, o retorno da água está ali. E todo o leito do rio está de novo com água tomada. E aí, para que as pedras? Então, foram feitos 2 memoriais. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Até hoje, claro, quando foi escrito. Então, enquanto os sacerdotes saíam do rio, foram colocadas essas pedras como memorial ali. E aí saíram depressa para que a água não tomasse eles de novo. E em Gilgal, no acampamento onde eles estavam, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Qual é o significado disso aí? Então, aí é o que Josué fala. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntaram o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Então, a lembrança, o memorial
de um fato histórico e único que aconteceu. E outra, ensino. Quando seus filhos perguntarem, que significam respondam. Falar aos filhos sobre o milagre realizado por Deus. Lá, da Bíblia, e os milagres que acontecem em nossa vida hoje. Ah, milagres grandes, tremendos? Não, coisas pequenas. Eu sempre digo que sair de casa, voltar para casa, não é acaso. É porque Deus permitiu que a gente saísse e voltasse. Tanta coisa pode acontecer no meio de tudo isso aí. Claro, isso é um pequeno milagre, mas as coisas significativas que servem de ensinamento aos nossos filhos sobre milagres realizados por Deus devem ser contados, falado a eles. E testemunho às nações. Assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor. Lições para nós. Nosso Deus continua todo-poderoso. E, mesmo assim, ele não realiza milagres desses tremendos todo dia. Já falamos que o milagre maior foi a vinda de Jesus e o sacrifício em nosso lugar, e a vitória dele sobre a morte, que nos permite o acesso. E que o nosso memorial está na Bíblia, com o relato dos feitos e os planos de Deus. Nós corremos o risco de esquecer dos milagres de Deus. Como dizem Juízes 2:10, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Isso pode acontecer também em nossos dias. Quando a igreja se esquece de Deus e dos seus atos, ela se perde e seculariza. E aí se torna uma associação, uma instituição social. Não podemos esquecer quem é o nosso Deus e o que ele faz por nós. Bom, estamos assim no limite. Eu queria falar da derrubada dos muros de Jericó. Eu tinha comentado com a Gabi que até posso voltar. Eu tinha falado para a Gabi que eu ia falar alguma coisa do tio dela, do Valfredo, que mora nos Estados Unidos hoje. Quando eu tinha meus 12 anos, mais ou menos, numa vinda a Porto Alegre, das primeiras vezes que eu vim conhecer a capital, visitar os parentes daqui, o Valfredo, ele tinha... o Valfredo, ele é o tio da Gabi, Fuchs, é o sobrenome dele, mora nos Estados Unidos hoje. Mas ele tinha recebido um LP, daqueles bolachão dos Estados Unidos, de um cantor chamado Tennessee Ernie Ford. E esse cara era cantor, tinha gospel, tinha spiritual, tinha hinos, uma série de... E um deles era sobre Jericó. Aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. E o cara tinha isso lá no original em inglês, com aquela banda. E aquilo me deixou impressionado, aquele com um vozeirão assim, barítono para baixo, né? Naquele vozeirão todo. Só a voz dele já via para derrubar os muros, acho, de Jericó, né? Mas, então, eu me lembro, quando fala em vem com Josué lutar em Jericó, eu me lembro do Valfredo. É um detalhe, assim, sem importância maior, mas para mim uma lembrança, porque o Valfredo é uma pessoa querida dos parentes, segundo primo, para mim, tem um ministério dele lá nos Estados Unidos, onde ele mora, ele canta, aliás, ele cantava antes aqui também, com a irmã dele, com a Ivone, a mãe do Alex, tinha dupla, quando eram jovens, até tinha um disco gravado deles, de música deles, né? Então, a gente assim, e o Valfredo, então, com aquele Joshua Fitter, como é? Agora me lembro, não me lembro mais Joshua Fitter Battle of Jericho, então era um troço assim, né? Tremendo. Me lembro. Então, Valfredo com Jericó, me lembro dessa música aí. Mas nós vamos aprender a derrubar os muros de Jericó na outra aula. Gente, alguém tem uma contribuição para dar aí? Temos uns minutinhos ainda para isso.
Bom, Arthur, é mais uma título de curiosidade, então, se ninguém tem uma pergunta assim, mais relevante, assim, eu tenho só uma curiosidade. Nesses estudos que o senhor fez, apareceu o nome dos dois espias ou o Mossad de Israel já era famoso, né? que os espias não citam o nome deles, né? Não, se existir, eu não sei, eu não vi nada com o nome dele registrado. Eu não encontrei nada, não. É interessante, né? Porque é aquilo, né? Quanta gente Deus usou que o nome nem aparece, né? E o pacto que eles fizeram com ela lá, Deus honrou, né? No milagre. Exatamente. Também é uma liçãozinha para nós, né? Não precisa ter o nosso nome em tudo, basta que a obra seja feita e Deus seja glorificado. O que outro dia eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção que a passagem foi de leste para oeste, né? Sim. Sendo que eles saíram do Egito, que era no oeste, né? Então eles passaram por baixo lá, deram toda a volta e atravessaram lá, né? Porque quando as tribos de Ruben, Gad e Manassés ficam a leste do Jordão, né? Que eles ficam mais para o Oriente, né? Foi só curiosidades, né? Eu acho interessante. Eu acho interessante também que Deus ele vai renovando os milagres. Eu acho para o pessoal que não tinha visto, porque todo aquele pessoal que nasceu no deserto, para eles era a coisa mais normal, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, o maná aparecendo. Eu acho que nem viam como milagre, talvez, né? E aí Deus abre o rio, derruba as muralhas e tal. Ele vai relembrando, né, os milagres para o pessoal que ele está fazendo milagre. Ó, tudo que acontece é um milagre. Isso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.